Meus queridos irmãos, que a graça do Senhor nos abençoe mais uma vez ao nos colocarmos na presença dEle, que de fato possamos reconhecer que há um Deus presente entre nós, um Deus que não está alheio à nossa vida, alheio a esse mundo, mas é um Deus sempre imanente, sempre presente, sempre agindo na nossa vida e agindo na história. É esse Deus que nós viemos aqui hoje para adorá-lo em verdade, em santidade e com toda a reverência. E nós vamos iniciar o nosso culto fazendo a leitura do Salmo 29. O Salmo 29. Nós vamos nos colocar de pé para acompanharmos a leitura desse salmo. Salmo de Davi. Deem graças, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e o monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques, e no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios, como rei o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Aleluia. Meus irmãos, esse salmo, Salmo de Davi, exalta o Senhor, exalta Deus, porque Ele governa o mundo com a sua palavra, com a sua voz, com a sua ordem. É assim que Deus governa o mundo. E Davi exalta o Senhor pela sua palavra, pela sua voz, por aquilo que Deus fala, dizendo que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. As coisas mais fortes não são párias, não são fortes o suficiente diante da palavra do Senhor. E é esse Deus poderoso que governa o mundo com a sua palavra, com a sua ordem. É isso que nós adoramos. E nós vamos, nesse momento, exaltar o Senhor através de um cântico. O Senhor nos convida nessa noite a continuar adorando ao nome dEle. Convido aos irmãos a entoar esse cântico de louvor ao Senhor e adoração. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda, tu és o Deus que me
visões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Se eu vencer, Te adoro, se eu perder, te adoro, se eu subir, te adoro, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. adorar é o que sei, Adorar é o que isso, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó, a voz de quem te adora, ó Senhor. Meus irmãos, nós vamos, nesse momento, falar com o Senhor em oração. Peço ao diácono William que nos conduza a Deus em louvor e adoração a Ele. Os demais irmãos podem orar sentados. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por mais essa noite, ó Deus, de vida que o Senhor nos concede, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque pela Tua infinita misericórdia, Senhor, o Senhor tem nos dado graça de estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, para louvar, Senhor, para adorar o Teu nome, Senhor. Ó Deus, nós somos imensamente gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito, Senhor, em nossas vidas, ó Pai, mesmo nós não merecendo, ó Deus. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus que nos salva, nos cura, Senhor, de todo mal, ó Deus. Colocamos, Senhor, na Tua presença os nossos corações, ó Pai, para que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, através da Tua palavra, Senhor, através dos cânticos, ó Pai, que nós podemos, ó Pai, achegar a Ti, Senhor, como, Senhor, Teus filhos, ó Pai, aqui debaixo da Tua presença, Senhor. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, nossas falhas, Senhor, que nós temos cometido, ó Deus. Nós somos fracos, Senhor, dependentes de Ti, Senhor. Ó Pai, nós sabemos que nada, Senhor, acontece sem ser da Tua vontade, ó Deus. Nós Te louvamos, Senhor, por esse privilégio, ó Pai, de estarmos aqui, irmãos, ó Pai, em comunhão, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, fortalecer nossa fé, Senhor. Nós possamos, ó Deus, caminhar, Senhor, junto contigo, Senhor, até o fim das nossas vidas, ó Pai, nessa terra. Nós Te louvamos, Senhor, por tudo, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos agora fazer a leitura da palavra de Deus no Salmo 80. Salmo de número 80. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios, testemunho de Asaf, salmo. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Para comer, tu lhe deste pão de lágrimas, e para beber, pranto em abundância. Fizeste de nós um motivo de conflito entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações
e a plantaste, preparaste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Porque derrubaste as cercas que havia em volta dela, deixando que todos os que passam pelo caminho arranquem as suas uvas? O javali da selva a devasta, e os animais do campo se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu, vê e visita esta vinha, protege os que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortaleceste, foi cortada, foi queimada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto, seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém. Meus irmãos, esse salmo, testemunho de Asaf, é um salmo em que se clama a Deus pela restauração, pela salvação, pela redenção, pelo avivamento do povo de Deus. E a situação aqui é que o povo de Deus havia pecado contra o Senhor, e Deus havia trazido uma nação pagã para disciplinar o seu povo. E o estado, depois da disciplina, era tal que então Asaf clama ao Senhor pela restauração, pelo avivamento, para que o povo de Deus tenha nova vida. Depois de serem disciplinados pelo Senhor, cabia ao povo reconhecer os seus pecados, confessar os seus pecados e clamar ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, através do nosso mediador, Jesus Cristo. Cabia a eles fazerem isso. Cabe a nós fazermos isso, irmãos, nos arrependermos e clamarmos ao Senhor, para que dele venha tempos de refrigério, para que dele venha uma vivificação, um avivamento espiritual para a sua igreja. Eu te convido também a clamar ao Senhor, confessando o seu pecado de maneira sincera diante do Senhor. E que você possa confessar e pedir ao Senhor também para que Ele vivifique o seu povo, fortaleça o seu povo, restaura o seu povo, que Ele faça resplandecer a sua glória, o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Vamos falar com o Senhor, vamos confessar e pedir ao Senhor esta graça. Amém. Queridos, nós vamos cantar mais um cântico ao Senhor. Peço que você fique de pé. Nesse cântico nós devemos reconhecer o Senhor, a necessidade de nos consagrarmos a Deus, de buscarmos a presença dEle e sabemos que dEle dá a abundante salvação, a pleno perdão para aquele que se arrepende, a plena restauração e a pleno avivamento da parte do Senhor. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vem o Senhor.
que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida
Meus queridos irmãos, chegamos ao momento em que nós vamos refletir na palavra do Senhor. E eu convido você para que prepare a sua Bíblia e abra no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Nos últimos domingos nós temos refletido nesse livro, temos sido edificados pela mensagem, pela revelação do Senhor ao profeta Abacuque. E nós temos refletido, irmãos, nesse livro, porque nós cremos que esse livro é bastante relevante no contexto em que nós temos vivido de aflição, de pandemia, de peste, de crise econômica e outras mais. Então, esse profeta se torna ainda mais relevante para os nossos dias. E como nós já falamos outras vezes, nós podemos muito bem olhar para toda a mensagem geral do profeta Abacuque e entender que esse texto, esse livro, nos ensina a crescer em fé, mesmo através da oração, mesmo quando sofremos com o mal. Então, o profeta Abacuque, ao sofrer, ao presenciar o mal social, o mal militar, o mal moral que havia no seu tempo, ele ficava em profunda angústia. E ele foi ao Senhor em oração. E o que nós observamos é que na inquietação, nas dúvidas do profeta, ao serem levadas diante de Deus em oração, ele foi crescendo, ele foi amadurecendo. E aqui nós temos o ápice desse crescimento, o amadurecimento em fé do profeta Abacuque. Antes de lermos, nós vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor a sua graça, a sua bênção sobre a nossa reflexão. Santo Deus e amado Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e queremos mais uma vez lhe pedir a Tua bênção, a Tua graça, Teu Espírito Santo, para que Ele venha iluminar o nosso coração, nos dando entendimento, nos dando compreensão, nos fazendo amar e nos alegrar com a Tua verdade. E acima de tudo, Senhor, transformando o nosso viver diário, de modo que nós possamos, de fato, glorificar o Teu santo nome, com a forma como nós vivemos nesse mundo, com a forma como nós encaramos as aflições desta vida. Abençoa-nos, Pai, abençoe o Teu povo e cada um que está aqui e cada um que ouvirá essa mensagem pela internet. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abacuque capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Senhor, tenho ouvido a Tua fama e me sinto alarmado. Aviva a Tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na Tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo do monte Parã. A sua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor, e o seu esplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. As colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? É contra os ribeiros a Tua ira? Ou contra o mar o Teu furor? Já que andas montado nos Teus cavalos, nos Teus carros de vitória, preparas o Teu arco, e a Tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao furor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações.
Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando descoberto dos pés a cabeça. Transpassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. Podridão entrou nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas, e me faz andar nas minhas alturas, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Amém. Meus irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos entrar numa máquina do tempo, e nós viajássemos no tempo, e fôssemos lá para o final do século 6, ou o início do século 5 antes de Cristo, para que nós presenciássemos toda a situação em que o profeta Abacuque estava vivendo. Imagine que você está vivendo numa sociedade, e toda aquela sociedade diz ser povo de Deus, ser servo de Deus, serem obedientes ao Senhor. Mas Abacuque olhava para as pessoas à sua volta, para aquela igreja no Antigo Testamento, para a Assembleia de Deus no Antigo Testamento, e ele via apenas iniquidade, como nós vemos na sua primeira oração no capítulo 1. Abacuque via que a sociedade estava corrompida, havia iniquidade por todos os lados, havia brigas, litígios entre irmãos da nação, havia injustiça, os juízes, os magistrados eram injustos, e Abacuque se sentia aflito. Imagine você naquela situação, como você se sentiria? Vendo o povo de Deus vivendo em tamanho pecado, em tamanha rebeldia contra o Senhor. Qual que seria a sua sensação? E como você se sentiria ao ouvir dizer que Deus traria um exército inimigo para então castigar esse povo, para então disciplinar essa nação, para então fazer com que esse povo de fato fosse punido pelos seus pecados, punido pela sua desobediência ao Senhor? Como que você se sentiria naquele contexto? E Abacuque presenciou isso, ele viveu nesse tempo, e talvez ele não tenha chegado ao tempo em que tudo aquilo que Deus anunciou se cumpriu, mas eu convido você a viajar para aquele tempo, e ver tudo aquilo que aconteceu, quando Deus de fato cumpriu a sua palavra. E para você viajar no tempo, basta você ler a palavra de Deus. E você lê lá em 2 Crônicas, no segundo livro de Crônicas, capítulo 36, nós temos um relato muito preciso, muito contundente, muito vigoroso, daquilo que Deus realizou naqueles dias. O último capítulo do segundo livro de Crônicas, capítulo 36, o verso 17 ao 21. Veja bem, se coloque naquele tempo, se coloque naquela situação e veja o que o Senhor fez. Verso 17: Por isso o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, que matou seus jovens à espada, na casa do santuário deles. Não teve piedade, nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos, entregou todos nas mãos do rei dos caldeus. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei, dos seus príncipes,
Tudo ele levou para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus e derrubaram as muralhas de Jerusalém, queimaram todos os seus palácios, destruíram também todos os seus objetos de valor, os que escaparam da espada. A estes ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e dos seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou até que os 70 anos se cumpriram. Amém. Irmãos, esse foi o quadro que os habitantes de Judá, de Jerusalém, presenciaram. Foi isso que Abacuque, pelo menos, se ele não viveu até esse tempo, pelo menos ele ouviu Deus anunciar que iria fazer. É por isso que ele estava tão amedrontado. Por mais que ele visse que o povo fosse pecador, fosse rebelde contra Deus, ele ainda assim se compadecia e queria que Deus, na verdade, restaurasse, avivasse o povo, disciplinasse, corrigisse, mas trouxesse esse povo de volta para a santificação e para a obediência à lei do Senhor. Mas o que Deus anunciou é que Deus traria um juízo radical sobre o povo. Traria uma disciplina muito firme contra eles, por causa dos seus pecados. E foi isso que eles presenciaram. O que você sentiria se você tivesse presenciado esse tempo, como Daniel presenciou? Lembra que Daniel, como esses aí que é dito no texto, os que escaparam da espada, a esses os levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos, onde se tornaram eunucos, como Daniel e os seus amigos, para serviço ali do rei de Babilônia. Foi isso que aconteceu. Como que você se sentiria numa situação como essa, vendo Deus trazer um juízo tão radical sobre o seu povo? É isso que deixava Abacuque quieto. Como que Deus poderia fazer isso? Como que Deus poderia usar um povo tão mau para disciplinar o seu povo? Disciplinar, ajudar, destruir, entregar a sua própria casa, o seu próprio templo nas mãos de um povo ímpio como os babilônios. Foi isso que Abacuque ouviu falar, ouviu Deus dizer que iria fazer. E Abacuque então ia à presença de Deus em oração, por causa desse dilema. Para Abacuque era difícil entender, como para muitos de nós como que Deus pode permitir o mal. Deus existe, mas o mal também existe. Como que essas duas coisas se harmonizam? Por que Deus tolera? Por que Deus não acaba com o mal de vez? Por que Deus permite até mesmo que a sua igreja peque, continue rebelde, se afastando dos caminhos do Senhor? Como que Deus permite pessoas da igreja que se dizem cristãs, mas vivem de maneira imoral, indecente, rebelde, negando tudo a que afirmam crer? Como que Deus permite isso? E Abacuque levava isso à presença do Senhor. E Abacuque, diferente de muitos, ele não blasfemou diante de Deus. Ele não blasfemou contra o Senhor. Ele não abandonou o Senhor por causa da existência do mal à sua volta. O que Abacuque faz é levar diante do Senhor a sua inquietação, as suas dúvidas. E ao final de tudo isso, o que nós vemos é Abacuque, então, compondo inspiradamente um salmo, um cântico em adoração e exaltação a Deus por causa das suas obras. É colocado por muitos antigos judeus que Abacuque provavelmente era da tribo de Levi, era um levita. Então ele era responsável ali, talvez por ensinar a lei de Deus no templo, talvez por conduzir o povo também em adoração, em cânticos de louvor. É claro que, lembrem-se, levita não é só cantor, levitas tinham várias funções. Uma delas era cantar e ajudar os sacerdotes ali no templo do Senhor. E a tradição judaica coloca Abacuque como sendo um levita. Mas independente disso, independentemente se ele era levita ou não, o fato é que ele compôs esse salmo, provavelmente para ser cantado no templo, cantado diante do Senhor, que nós vemos aí, tanto no verso 1, que é dito assim, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Então era um cântico, que provavelmente Abacuque entoou, mas também é dito lá no final do verso 19, ao mestre de canto para instrumento de cordas. Então esse salmo também é dito aqui que ele foi dedicado ao mestre de canto, que era o maestro que coordenava a adoração, os cânticos ali
no templo para adoração ao Senhor. E é dito aí que para instrumentos de cordas. Então há a nota musical aqui para quem seria dedicado a esse cântico, no sentido de quem seria o responsável por tocá-lo, por cantá-lo ali no templo. E é provável que esse salmo foi composto para isso, ou então que ele foi posteriormente usado com essa finalidade. Depois de tudo que aconteceu, esse salmo foi cantado no templo, mas independentemente disso, irmãos, o importante é ver que Abacuque, em toda a sua aflição, em todo o mal que ele via, e ao ouvir o Senhor, ouvir a voz de Deus, ele é inspirado por Deus a adorar o Senhor. E como Abacuque, você também precisa ouvir a palavra de Deus. E você precisa também conhecer o Senhor e a sua obra, para que quando você for afligido pelo mal, quando você sofrer ao ver o mal, quando você for atormentado pela iniquidade que é à sua volta, você seja também induzido em temor a adorar a Deus. Você seja levado a exultar diante de Deus, levado a engrandecer o nome de Deus por causa das suas obras, em vez de blasfemar contra Deus, em vez de abandonar e se afastar do Senhor. Então esse cântico de Abacuque, irmãos, nos ensina você a ouvir a palavra de Deus. E ensina que esse ouvir a palavra de Deus deve conduzir você em adoração ao Senhor, por causa das suas obras. Deve conduzir você em temor diante de Deus, ao ver os grandes feitos do Senhor, a adorá-lo, a reconhecê-lo. E quando nós olhamos para esse salmo, dentre as várias formas possíveis de nós tentarmos dividi-lo, eu creio que a melhor forma é apenas dividirmos em duas partes. São 2 pontos. E esses pontos são bem notórios quando nós observamos uma característica que está presente no verso 2 e no verso 16. Observe que nesses 2 versos, o 2 e o 16, é dito que Abacuque ouviu alguma coisa. Ele ouviu alguma coisa, e a reação dele ao ouvir alguma coisa é sentir temor, é se sentir alarmado, é se sentir trêmulo. Então veja que dessas 2 ocasiões, Abacuque afirma que ouviu algo sobre Deus e de Deus. E então ele teme diante do Senhor. E nessas 2 partes, nós vemos que há uma mudança de tema, de assunto. Então eu creio que nós podemos aqui observar apenas essas 2 divisões, esses 2 pontos para a nossa reflexão. E diante dessa estrutura e conteúdo do Salmo, eu proponho o tema: ouvir a Deus deve levar você a exaltá-lo em temor. Ouvir a Deus deve levar você, a cada um de nós, a mim, a exaltá-lo em temor. Em primeiro lugar, irmãos, exalte a Deus por ser o seu Salvador. Exalte a Deus, glorifique a Deus, louve a Deus, porque Ele é o seu Salvador. Note que Abacuque afirma no verso 2, Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então note que Abacuque ouviu alguma coisa que deixou ele com temor, deixou ele alarmado. Abacuque, o que ele faz aqui nesse texto, desde o verso 2 até o verso 15, é relembrar as obras de Deus. Ele relembra os feitos de Deus no passado. Mas ele não está apenas relembrando o que Deus fez no passado, as intervenções de Deus. Ele está fazendo isso com a finalidade de consolar, de confortar e de animar o povo. Lembra, esse salmo seria cantado em adoração ao Senhor. E quando o povo de Deus exaltasse a Deus, louvasse a Deus pelas suas obras, eles relembrariam os feitos de Deus. E eles então exaltariam a Deus por aquilo que Deus fez no passado. E assim seriam fortalecidos diante das adversidades do presente. Seriam animados, seriam fortalecidos, seriam consolados, seriam reanimados. É por isso então que no verso 2, Abacuque, depois de dizer que ele estava com temor e de então exaltar a Deus por ser o seu Salvador, aqui nesses versos,
veja que ele vai pedir algumas coisas ao Senhor. Ele diz: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Aviva a tua obra. O que ele está querendo dizer com isso? É comum ao ouvirmos pregações sobre esse texto, né? E o pregador caminhar no sentido de que aviva a sua igreja, aviva o seu povo, né? Mas isso não parece totalmente coerente com o texto em seguida. O que faz mais sentido nesse texto é Abacuque está pedindo para que Deus demonstre novamente e realize de novo as suas obras, os seus feitos, as suas manifestações do passado, os seus atos de salvação, a sua obra de salvação do seu povo. Então o pedido de Abacuque não é necessariamente para Deus avivar o povo, mas é para que Deus faça de novo as obras do passado, para que Deus mostre a sua glória de novo. E é isso que a gente vê nos versos seguintes. Ele vai dizer: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. No decurso dos anos, faze-a conhecida. Ou seja, Senhor, faz com que as pessoas vejam as suas obras novamente, os seus atos novamente, faz conhecidos os seus atos. É por isso que a Nova Versão Internacional, ela traduz esse texto assim: realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Esse é o pedido de Abacuque. Ele está pedindo para que Deus faça de novo o que Deus já fez no passado, aquilo que Abacuque ouvia falar sobre Deus. É isso que Abacuque está dizendo: eu tenho ouvido da sua fama. Provavelmente ao ouvir a exposição da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus no templo, ao ler a palavra de Deus, ele ouvia falar da fama de Deus, dos feitos de Deus, e ele então, ao ver tudo isso, ele pede ao Senhor que faça novamente, para que Deus haja novamente, para que Deus se manifeste novamente. Observa que o texto, no verso 3 do verso 4, fala justamente sobre uma época, um período em que Deus desceu e se manifestou ao povo. E o texto diz assim: Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, o seu poder se esconde ali. Então ele relembra o tempo em que Deus fez essa obra. Ele desceu e ele se manifestou de maneira gloriosa. E todos viram a sua grandeza, todos viram o seu poder. O povo de Israel ficou amedrontado no deserto. Essa referência ao monte de Temã, ao monte Parã, é uma referência ali à região do Sinai, quando Deus se manifestou a esse povo no deserto. Ou seja, Abacuque está relembrando o passado, vendo a manifestação, a revelação de Deus, quando Deus se fez conhecido do seu povo, e Abacuque está pedindo: aviva a tua obra, faz tua obra de novo, mostre-se de novo, revele-se de novo, faça o seu povo conhecer quem o Senhor é. É isso que Abacuque está pedindo. E não só isso, ele está pedindo para que Deus intervenha novamente na história, para que Deus haja de forma poderosa, punindo e destruindo os inimigos do povo de Deus, e salvando o seu povo. Ele faz isso a partir do verso 5. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Ou seja, ele está dizendo que Deus, e muitas vezes, quando ele interviu na história, para punir com a sua ira, ele trouxe enfermidades, ele trouxe doenças. Muitos foram mortos por enfermidades que Deus trouxe como castigo. Não podemos dizer que toda enfermidade é castigo de Deus. A enfermidade é consequência da nossa natureza, que pelo pecado, lá no Éden, foi arruinada, e nós nascemos com um corpo que não é perfeito, que não tem glória. Mas nem toda doença é consequência de um pecado direto que eu e você cometemos. Mas em muitos momentos Deus traz a doença. E a doença, e a pestilência, a peste e pandemias, muitas vezes, não são sempre, são sinal do juízo de Deus sobre o mundo e sobre a humanidade. E Abacuque diz: diante dele vai a pestilência segue os seus passos. Deus traz isso em muitos momentos da história. Nós vemos isso em Apocalipse capítulo 6, quando diante do trono de Cristo
saem 4 cavaleiros, um cavaleiro branco, um cavaleiro vermelho, um cavaleiro amarelo e um cavaleiro preto. E esses cavaleiros representam ali a guerra, a morte, a fome que destrói a humanidade. Isso, lá em Apocalipse, sempre antecede a vinda de Cristo. Sempre prepara, diante dele vai a peste. A pestilência segue os seus passos. E Deus, em muitos momentos, faz isso. Mas Abacuque continua, falando sobre a intervenção de Deus no passado. Verso 6, ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Então ele fala de um momento em que Deus na história interveio para salvar o seu povo e para derrubar os inimigos do seu povo. E a partir do 8 ele continua: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montados nos seus cavalos, nos teus carros de vitória? Ele pergunta: será que Deus tem ira contra as árvores? Contra os rios? Contra o mar? Contra a natureza? Como muitos às vezes acham? Não, Abacuque vai dizer: não é contra os rios que Deus está irado, é contra os homens. Verso 9, preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas, tu fendes a terra com os rios, os montes te veem e se contorcem, torrentes de águas passam, as profundezas do mar saem ao ouvir a tua voz, e levantam bem alto as suas mãos. Lembra na época de Josué, o que Deus fez? Olha o verso 11, o sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a sua luz, as suas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando descoberto dos pés a cabeça. Aqui, Abacuque novamente relembra episódios em que Deus interveio. Deus chegou a parar o sol, a lua, para dar vitória ao seu povo. Deus intervém na história, Deus age com milagre, Deus age com poder. E Abacuque relembra disso. Relembra o tempo em que Deus feriu o chefe dos ímpios, como Deus fez com Faraó, como Deus fez com o povo de Canaã, como que Deus muitas vezes destruiu os inimigos do seu povo. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir, alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Então Abacuque, irmãos, está relembrando os feitos de Deus. Ele está relembrando um momento que Deus se manifestou com glória para o seu povo e seu povo o conheceu. Está relembrando momentos em que Deus agiu de maneira tão grande que ele destruiu totalmente os inimigos do povo de Deus. Mas Abacuque não está fazendo isso para ficar no passado. Ele está fazendo isso porque isso consola ele no presente. Porque dá esperança para ele para o futuro. Porque ele, ao ver que Deus já fez isso, ele sabe que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ele pode fazer novamente o que ele já fez. E é por isso que ele clama a Deus: aviva a tua obra, faz sua obra de novo, manifeste-se de novo, mostre-se em glória novamente, destrua os nossos inimigos, destrua a Babilônia. É isso que Abacuque faz. E não só isso, Abacuque também se lembra do povo e diz: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Nós devemos lembrar, irmãos, que por mais que Deus se ire com o seu povo, por causa do seu pecado, Abacuque lembra que Deus é misericordioso, e que mesmo a ira dele é por misericórdia. Jesus diz em Apocalipse que ele disciplina e corrige a quantos ama. Então a disciplina de Deus é por amor, é por misericórdia, e o seu castigo é sempre temperado com misericórdia e compaixão com o seu povo. Nunca vai às últimas consequências, ao ponto de exterminar para sempre o seu povo. Deus é misericordioso e Abacuque se lembra disso. E você precisa também fazer a mesma oração de Abacuque.
Você precisa, e eu preciso, nós precisamos orar como Abacuque: aviva a tua obra, Senhor. Faze a sua obra conhecida, manifeste-se a tua igreja novamente. Desperta essa igreja com a tua manifestação, com o teu poder. Intervenha, Senhor, e aniquile os nossos inimigos. Destrua os inimigos do teu povo. Salve o teu povo, como você já fez no passado. Manifesta a sua glória. Nós precisamos orar. Você precisa orar sim. Qual foi a última vez que você orou? Para Deus se manifestar, para Deus demonstrar o seu poder, como Ele fez no período de Israel, como Ele fez no período do Novo Testamento, como Ele fez na história recente nossa, da igreja. Qual foi a última vez que você orou nesse sentido? Deus se manifestar de tal forma que a sua igreja note, que a sua igreja seja despertada, que a sua igreja de fato, agora sim, seja avivada, seja reavivada. Qual foi a última vez que você orou? Você deve crer também no mesmo Deus de Abacuque, num Deus que se manifesta, num Deus que não está distante, mas um Deus que é presente, e que quando Ele quer, na sua soberania, na sua vontade, Ele se mostra de uma maneira muito clara no mundo. Qual foi a última vez que nós oramos confiantes de que Deus faz assim? Você precisa também confiar no mesmo Deus que intervém, que age de maneira poderosa, ao ponto de destruir totalmente os inimigos dele e do seu povo. Você precisa confiar. Você precisa, acima de tudo, como Abacuque fez, ouvir que Deus se manifestou e interveio no mundo. Mas, principalmente, uma coisa que Abacuque não presenciou é ouvir que Deus se manifestou e se interveio no mundo através de Jesus Cristo. Foi através de Jesus, irmãos, que Deus de fato desceu e demonstrou sua glória. Você precisa confiar que o ungido de Deus, que o Filho de Deus, aquele que é Deus encarnado, um dia também descerá dos céus com poder e grande glória. E você precisa orar: aviva, Senhor, a tua obra, faz a tua obra novamente. Como o Apocalipse termina: vem, Senhor Jesus, mostre-se, venha, demonstre a sua glória ao mundo. Você precisa confiar que Deus faz isso, que Deus fará isso. Exalte a Deus, porque um dia o ungido de Deus, que é Jesus Cristo, Ele vai descer do céu em poder e glória. E como nós lemos aqui falando do Senhor Deus, a sua glória cobre os céus, verso 3. A glória de Cristo enche o céu e a terra. Como nós vemos no verso 3, a terra se encherá do louvor a Jesus Cristo. Como nós vemos no verso 4, o seu resplendor é como a luz do sol na sua força. Como nós lemos no verso 4, raios brilham da sua mão poderosa. Como nós lemos na Bíblia, naquele dia, Ele será como o relâmpago que sai do oriente e brilha até o ocidente, Mateus 24, 27. Cristo trará juízo contra o mundo ímpio, assim como nós vemos aqui no verso 5, que Ele traz a peste, Apocalipse 6, verso 1 em diante, como Ele traz a calamidade, Ele traz a morte para punir, para castigar o mundo por causa dos seus pecados, e Cristo fará isso na sua vinda. Na sua manifestação, Cristo fará com que os céus e a terra fujam e se escondam da sua presença. É o que nós lemos na palavra de Deus. Naqueles dias, diz Mateus 24, 29 em diante, o céu se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aviva a tua obra, mostre o seu poder, mostre a sua grandeza. É isso que nós precisamos pedir ao Senhor, que Ele faça. Naquele dia, Ele vai intervir uma vez por todas e vai aniquilar todo o mal do mundo. Esse clamor de Abacuque para que Deus acabe com o mal vai se cumprir no dia que Cristo voltar e se manifestar em glória nesse mundo. Naquele dia é dito também que Ele ferirá o chefe da casa dos ímpios, salvando o seu ungido, salvando o seu povo. O ungido aqui é tanto uma referência ao povo de Deus, mas apontando acima de tudo para o ungido do Senhor, que é Cristo, que é o Messias, o escolhido do Senhor. Ele vai destruir. Naquele dia,
Mateus 24:31 diz: Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Ele vai descer e vai se manifestar e vai salvar o seu povo, como é dito aqui por Abacuque. Mas acima de tudo, irmãos, naquele dia, Apocalipse 19, 11 a 16 diz assim: Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. A sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Ele está vestido com um manto encharcado de sangue. O seu nome é Verbo de Deus, Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso Cristo fará na sua vinda. E é isso que nós precisamos ansiar. Como Abacuque, nós precisamos: Senhor, mostra as suas obras, revele as suas obras, mostre a sua glória. Então, querido, exalte a Deus com temor, por ser o seu Salvador. Ele é o seu Salvador. Ele salvou o seu povo no passado. Ele continua agindo na história e conduzindo a história para o seu final. E como Abacuque, nós precisamos, ao presenciar o mal, nós precisamos exaltar a Deus, porque nós sabemos que Ele é o nosso Salvador. Ele não se esqueceu de nós. Ele está passo a passo cumprindo o seu plano eterno. E Ele vai consumar o seu plano quando Cristo descer de glória, descer em glória e se manifestar totalmente a esse mundo. É isso que Abacuque deseja, que Deus se manifeste. E a igreja deve desejar que Cristo venha e mostre a sua glória para a sua igreja e para o mundo, para que todos venham a conhecer os seus feitos. Mas em segundo lugar, eu gostaria de chamar a sua atenção para o final do capítulo 3, no verso 16 em diante. Exalte a Deus com temor, por ser o seu contentamento. Não só devemos exaltar a Deus por ser o nosso Salvador, que vai nos levar para morar para sempre com Ele, no reino de glória, no novo céu, na nova terra, mas no presente, mesmo passando por aflições, nós devemos, como Abacuque, exaltar a Deus com temor, por ser o nosso contentamento, a nossa alegria, a nossa satisfação. Ele faz isso conosco. Note bem, novamente o profeta Abacuque diz que ouviu algo de Deus. Verso 16: E ouvi isto, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. Podridão entrou nos meus ossos. Os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ao Abacuque ouvir tudo sobre o que Deus é, sobre o que Deus faz, ao ansiar por essa glória de Deus, por essa manifestação de Deus no mundo, por essa intervenção de Deus no mundo, Abacuque diz que ele, ao ouvir isso e ao pensar sobre isso, ele ficou comovido, ele foi tomado de temor, ele tremia ao ouvir a voz de Deus. Lembre-se em um contexto parecido com o de Abacuque, em que o povo de Deus também sofria. Em Apocalipse, capítulo 1, é dito que o apóstolo João ouviu a voz de alguém, ouviu a voz do Senhor Jesus, e ao voltar-se para aquele que falava com ele, ele viu alguém glorioso, que era o Senhor Jesus. E ao ouvir a voz, e ao ver aquela figura gloriosa, ele cai em temor, ele cai em tremor, ele se sente fraco, como que morto na presença do Senhor. Essa é a reação daqueles que têm essa manifestação presente de Deus. Irmãos, nós não vemos na Bíblia as pessoas terem uma manifestação da glória de Deus e elas ficarem rolando, gritando
e esse tipo de coisa que nós vemos por aí. O que nós vemos na Bíblia quando as pessoas estão diante da glória e da grandeza de Deus, ao ouvirem a voz de Deus, elas temem, elas tremem, elas caem fracas, como que não sentindo capacidade de estarem de pé diante daquele que é glorioso. E Abacuque experimentou isso. E Abacuque, além disso, irmãos, ele mostra que ele sentiu tudo isso ao saber sobre Deus, né? Ao ouvir isso, ao ver sobre a grandeza de Deus, os feitos de Deus no passado, e saber que Deus pode fazer isso de novo. Isso transformava de tal forma o coração de Abacuque, mexia de tal forma com ele, que ele sabia que então ele poderia tranquilizar o seu coração diante dos babilônios, diante do mal, porque ele diz assim: em silêncio ou em paciência devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Veja que quando ele ouve tudo sobre o que Deus é, não só ele se sente fraco diante da grandeza de Deus, mas ele também se aquieta nos braços do Senhor. E ele descansa, e ele diz: agora o meu coração vai esperar em silêncio, vai esperar pacientemente o dia da angústia que vai vir contra esse povo, contra os babilônios. Porque o que Deus anunciou a Abacuque foi isso, que ele sim castigaria Judá. Ele traria um povo mau, ímpio, para castigar o seu próprio povo. Mas no devido tempo, aquele instrumento do castigo de Deus também seria castigado. Deus usa o mal para suas finalidades, mas Deus não ignora o mal, Deus não inverte o mal em bem, Deus julga o mal. Irmãos, quando os irmãos de José venderam José para o Egito, o fato de Deus ter usado aquela situação para salvar a nação, para salvar a família dele, não justificou os pecados daqueles homens, dos irmãos de José. O fato de Deus ter usado os babilônios para disciplinar o seu povo não justificava o pecado dos babilônios. Deus disse que no devido tempo ele castigaria a maldade de todo o mundo. E Abacuque, ao saber disso, saber da glória de Deus, ao ouvir sobre a grandeza de Deus e o poder de Deus em salvar o seu povo, ele diz: eu vou esperar com paciência o tempo em que Deus vai julgar o mundo, o tempo em que Deus vai julgar essa nação. E não passou muito tempo, menos de um século depois, Deus trouxe os persas para conquistarem Babilônia. E Ciro, o persa, conquistou Babilônia sem fazer guerra, sem sitiar a cidade. Ele simplesmente entrou na cidade, que era tão soberba e orgulhosa, e ele entrou pela cidade, e ele conquistou ela facilmente, porque Deus fez isso. Chegou o tempo da angústia, por fim, para a Babilônia. Um dia, irmãos, chegará o tempo da angústia desse mundo. Um dia chegará. E nós, como Abacuque, você como Abacuque, você também deve esperar, ter paciência, ao ouvir sobre quem Deus é. Em temor você deve ter paciência diante do Senhor, porque Ele te dá contentamento. E o que Ele está expressando aqui é que Ele está contente com a forma de Deus agir. Porque Ele entendeu agora, depois de todos os seus dilemas, de todas as suas angústias, ao ir diante do Senhor e a ver a revelação do Senhor, Ele tranquilizou o seu coração. E ele agora expressa esse contentamento de aguardar com paciência o dia em que Deus vai punir o mal, castigar aquela nação ímpia dos babilônios e qualquer outra nação que se levante também nesse mundo com iniquidade. Você também, como Abacuque, você precisa aprender o contentamento em qualquer situação, em qualquer circunstância. Observa que a partir do verso 17, que com certeza é o texto mais conhecido de Abacuque, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque expressa aqui contentamento, mas essa tradução aqui às vezes nos engana, porque parece assim: se acontecer, né? Se acontecer,
da figueira não florescer, se acontecer da oliveira decepcionar, se acontecer das ovelhas serem arrebatadas do aprisco, se acontecer isso, eu vou me alegrar no Senhor. Não é isso que Abacuque está dizendo. Tanto é que a tradução da Bíblia de Jerusalém, ela traduz de maneira diferente. Não tenho aqui a Bíblia, mas ela traduz como um fato. Ela diz assim: a figueira não florescerá, não vai haver fruto na videira, a colheita da oliveira vai decepcionar, os campos não produzirão mantimentos, as ovelhas desaparecerão do aprisco, nos currais não vai haver mais gado. Porque para Abacuque isso era certo. Deus disse que ia acontecer. Ele não está trabalhando com a possibilidade, ele está trabalhando com o fato que estava vindo à sua porta. E ele está dizendo: eu vou perder tudo, não terei nada, mas a minha alegria é o Senhor. Você pode dizer isso? Mesmo que eu não esteja trabalhando, a gente fala assim: se eu perder o emprego. Mas quando a gente perde, quando é certo que nós não teremos emprego, quando é certo que nós não teremos o sustento que nós esperamos ter, que nós não temos o melhor salário, é na hora que isso acontece que nós devemos, como Abacuque, dizer: eu me alegro no Senhor. Ele não diz eu vou me alegrar, ele diz eu me alegro. A minha alegria é o Senhor, minha satisfação é o Senhor, o meu contentamento é o Senhor. É isso que Abacuque presenciou, é isso que ele de fato diz. Talvez para muitos de nós algumas dessas situações sejam mera possibilidade. Ainda mais que ninguém aqui tem gado, né? Ou tem ovelhas. Ou perdeu o emprego. Então, para alguns é mera possibilidade. Mas o fato é, irmãos, que mesmo que seja uma mera possibilidade, que de fato a gente possa, como Abacuque, entender que Deus é o nosso contentamento, Deus é a nossa alegria, Deus é a nossa satisfação. Mesmo, irmãos, numa pandemia como essa, nós precisamos ter alegria no Senhor. Mesmo que essa pandemia demore, você precisa se alegrar no Senhor. Mesmo que os efeitos dessa pandemia sejam piores do que a própria doença, do que a própria pandemia, você precisa se alegrar e ser contente no Senhor. Mesmo que os efeitos econômicos, as consequências econômicas, como baixos salários, inflação, venha, nós precisamos aprender a nos contentar e nos alegrar no Senhor, e não na economia. Mesmo que haja consequências até para a igreja, como de fato há, a gente precisa colocar a nossa alegria em Deus e colocar o nosso contentamento nele. Mas acima de tudo, nós precisamos, irmãos, saber que o Senhor é a nossa força. Você precisa saber disso como Abacuque, verso 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Ele está dizendo: o Senhor, no alto dos céus, nas alturas, é aonde eu me refugio. É nele que eu busco paciência ao enfrentar o mal. É nele que eu busco alegria ao passar privações e dificuldades. É nele que eu busco essa força, essa proteção e esse consolo. Nós precisamos disso. Você precisa disso. Aprender a buscar refúgio no Senhor e a confiar no Senhor, a descansar nele, encontrar um verdadeiro contentamento espiritual para a sua vida. Acima de tudo, eu e você precisamos ouvir a Cristo. Abacuque diz que ele ouviu algo, ouviu a Deus, ouviu sobre os feitos de Deus, e isso gerou tudo isso nele. Gerou paciência, gerou quietude, gerou alegria, gerou força para enfrentar as adversidades. E você também e eu precisamos ouvir a Cristo. E Cristo, ele diz assim: eu deixo a minha paz eu te dou, eu não dou como o mundo dá. Que o seu coração não fique angustiado e com medo. É isso que Cristo diz para você. Você precisa ouvir isso de Cristo. Como Abacuque ouviu de Deus, você precisa ouvir dele, para que o seu coração se aquiete diante do Senhor. Você precisa ouvir a Cristo dizer: no mundo vocês terão aflição, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Nós precisamos aprender a ouvir também. Porque é quando nós ouvimos a Deus, como Abacuque, é que nós nos aquietamos, é que nós encontramos contentamento. Você precisa ouvir a Cristo dizer: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Contentamento.
A mulher samaritana vinha buscar água porque o contentamento dela estava naquilo, mas era uma água que secava, era uma água que não poderia saciar de verdade a alma dela. E Jesus promete uma água que sacia a sede, que dá contentamento, que dá satisfação, que dá sentido para nós. Também precisamos ouvir o que Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Contentamento, satisfação, alegria, sentido diante das calamidades, sentido diante das adversidades. Precisamos lembrar e ouvir o que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 3 a 9. Ele diz que aqueles irmãos e todos nós, por causa da misericórdia de Deus em nos salvar e nos dar uma herança incorruptível, imperecível, nós nos alegramos com alegria indescritível e cheia de glória, mesmo sendo contristados por várias provações. É nisso que nós nos alegramos, é no que Deus nos dá, é na garantia que Ele nos dá. A nossa alegria não está nas circunstâncias desse mundo, a nossa alegria deve estar em Deus. Acima de tudo, irmãos, ao presenciarmos o mal nesse mundo, muitas vezes ao ficarmos insatisfeitos, quem sabe com a forma como as coisas estão acontecendo, como Deus está deixando as coisas acontecer, nós precisamos ouvir aquilo que Cristo revelou ao seu servo João lá em Apocalipse 19. Eu convido você a ler lá comigo. Apocalipse 19, a partir do verso 11, ele diz assim: eu vi o céu aberto e um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel, Verdadeiro, julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitas diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. O seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montado em cavalos brancos e vestido em linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cedro de ferro. Ele mesmo é o que pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e ele gritou com voz forte, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer a carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. A manifestação de Cristo. Na sua vinda, Ele consumirá todo o mal desse mundo. Na sua vinda, o chefe do exército dos inimigos, a besta, o falso profeta, serão exterminados. Nele, irmãos, nós podemos nos aquietar e esperar o dia da angústia desse mundo. Podemos nos aquietar e saber que Deus um dia vai julgar o mundo. Ele tem o seu tempo, a sua hora. Cabe a nós apenas desejar, como Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra, faze-a conhecida. E até lá termos contentamento no Senhor e nos alegrarmos no Senhor, apesar de toda a adversidade que nós sofrermos nesse mundo. Nos alegrarmos no Senhor. E eu preciso lembrar você da sua necessidade de confiar no Senhor. Eu preciso lembrar você da sua necessidade de estar preparado para o dia que Cristo voltar. Preciso lembrar você de que você precisa confiar em Jesus, que você precisa conhecer Jesus. Você precisa saber que Deus se manifestou na história, que Deus interveio na história,
E que Deus fez isso de maneira muito especial e singular e única, quando Ele encarnou-se na pessoa de Jesus. Quando Ele morreu na cruz, quando Ele ressuscitou e quando Ele subiu aos céus e prometeu que vai voltar. É assim que Deus se manifestou ao mundo, de maneira especial. E assim que Deus vai se manifestar de novo. Então você precisa confiar num Deus que se manifesta, num Deus que intervém na história. E você precisa então ouvir a oferta do Evangelho de Jesus Cristo. Você precisa saber que no Evangelho de Jesus, Deus te oferece o único remédio para o mal nesse mundo. Somente o Evangelho, somente a fé, somente a esperança de Cristo, da sua vinda em glória e em poder, para julgar e para salvar, é o único remédio para o mal nesse mundo, irmãos. Qualquer coisa que Deus fizer nessa história é um mero paliativo. A solução está na volta de Cristo. E você precisa se preparar. Você precisa confiar. Você precisa crer nele. Você precisa conhecer. Você precisa, como Abacuque, ouvir dele. Aprender quem ele é. Saber quem ele é. Saber o que ele faz. Saber o que ele pode fazer. E você crê? Você confia no Senhor Jesus? Você já foi até Ele? E você já deu a Ele, entregou a Ele totalmente a sua vida? E a partir de agora então descansa totalmente nele, como Abacuque fez com Deus, confiando, descansando no Senhor. Você já fez isso? Você precisa certificar disso, porque para aqueles que confiam em Jesus, aquele dia será um dia de livramento e de glória. Mas para aqueles que seguem a besta, o falso profeta, aquele dia será de angústia, como diz Abacuque. Um dia de angústia virá sobre esse mundo. E o que você está esperando? Você está esperando um dia de livramento e de alegria? Você está esperando o dia de juízo e de angústia para você? Você já se achegou ao Salvador, você conhece Ele. Convido você a fazer isso. E por fim, eu gostaria de perguntar, qual é a sua motivação para adorar a Deus? Por que você adora a Deus? Você adora a Deus e exalta a Deus somente porque tudo está bem na sua vida? Tudo te vai bem e você adora e exalta a Deus? Você adora a Deus porque Deus faz com que tudo ocorra do bom e do melhor na sua vida? Como os amigos de Jó acusaram ele de que ele adorava a Deus, servia ao Senhor, apenas porque tudo estava bem? Ou melhor, foi Satanás, falei os amigos de Jó. Satanás é a acusação dele. É a acusação de Satanás para todos nós. Que nós só servimos a Deus quando tudo vai bem. Que quando tudo vai mal, nós blasfemamos. Quando a família vai mal, nós abandonamos a Deus, nós nos esquecemos de Deus. Quando o casamento não está bem, nós esquecemos de orar, esquecemos de ler a Bíblia e abandonamos o Senhor e não temos motivos para adorar o Senhor. Quando a conta bancária não está cheia, quando a mesa não está farta, nós esquecemos de Deus, esquecemos de agradecer a Deus. Ou às vezes até mesmo na fartura nós esquecemos do Senhor. Qual o motivo que você tem para adorar a Deus? Como Abacuque, você e eu devemos confiar no Deus que se manifesta na história. E nós devemos adorar a Deus, porque Ele tempera as nossas aflições e a sua disciplina com misericórdia, com compaixão, com amor. Pode doer, mas saiba, a disciplina de Deus para mim e para você é temperada com amor, é com misericórdia. Mas com ímpio ela será total, será uma aniquilação total. Você deve exaltar a Deus, porque Ele se manifestou na história, e Ele te salvou na pessoa de Jesus. Você deve adorar e exaltar a Deus, porque Ele vai voltar na pessoa de Jesus Cristo. Você deve adorar e exaltar a Deus, porque apesar das circunstâncias, Ele é a sua paz, Ele é a sua alegria, Ele é o seu contentamento. Então, ouvir a Deus deve levar você a adorá-lo em temor, porque Ele é o seu Salvador e porque Ele é o seu contentamento. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos, Pai, na presença do Senhor, ao ouvirmos a Tua palavra. Como Abacuque nós ouvimos o Senhor, mas queremos também, Pai, como Abacuque, sermos levados em temor a Te exaltar, a Te adorar, porque para isso fomos criados, para isso fomos feitos, para adorarmos ao Senhor. E que esse cântico, esse salmo de Abacuque seja também o nosso,
em exaltação, Senhor, por seus grandes feitos na história, mas não só uma nostalgia com relação ao passado, Senhor, mas uma certeza, uma esperança e, acima de tudo, uma oração como Abacuque, para que o Senhor faça novamente as tuas obras, para que o Senhor manifeste-se de maneira gloriosa novamente em nosso meio, para que o Senhor intervenha na história e o Senhor puna aqueles que se rebelam contra o Senhor e não fazem caso da tua verdade, não fazem caso da tua igreja. Ó Senhor, que o Senhor intervenha e salve o teu povo desse mundo. Ó Pai, que nós venhamos desejar de coração como Abacuque essa tua ação na história. Sabemos que isso vai acontecer, Pai, mas nós queremos ansiar ainda mais e olharmos pelos olhos da fé e vermos e tremermos diante do dia em que o seu Filho Jesus Cristo descerá com a glória, uma glória maior que a do sol, e se manifestará nesse mundo, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Ó Senhor, que nós possamos estar naquele dia de pé diante do Cordeiro, possamos estar diante dele para exaltá-lo pela sua glória, exaltá-lo pelos seus grandes feitos na história, exaltá-lo porque ele dirige e conduz todas as coisas, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ó Pai, que nós possamos de fato, como Abacuque, ouvir ao Senhor e adorá-lo, exaltá-lo em temor, porque sabemos que o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor sempre foi e sempre será, e sabermos que o Senhor é o nosso contentamento, a nossa alegria, a nossa satisfação. Ó Pai, que cada um de nós possamos sair com esse espírito, possamos adorar, possamos exaltar ao Senhor pelos seus grandes feitos, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que se manifesta, um Deus que intervém, que age e que dirige a história. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos cantar um cântico que nós cantamos no início. Depois de ouvirmos essa palavra, depois de ouvir o que Deus diz, como Abacuque, nós precisamos lembrar que nós devemos adorar a Deus em temor. Nós somos adoradores. Fomos criados para adorar o Senhor por toda a eternidade. Nós precisamos adorar Ele, porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele é a nossa alegria, é o nosso contentamento. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Não
irmãos, ouvir o Senhor deve nos levar a exaltá-lo em temor, porque nós sabemos que Ele é o nosso Salvador. Ele sempre salvou o seu povo, sempre salvará, e Ele consumará a sua salvação quando Cristo voltar. Nós devemos exaltar o Senhor em temor, porque Ele é a nossa alegria, o nosso contentamento. Ele é o único que pode satisfazer os anseios do nosso coração. Vamos receber a bênção do Senhor, receber a bênção que vem do trono do nosso Deus. Que a graça, o amor, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor eterno do nosso Deus e Pai, que a consolação e que a força do Espírito Santo repouse sobre vós e sobre o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.